Bom dia segundo ano. A gente vai falar sobre a urbanização brasileira e seus problemas na aula de hoje, tá pessoal? E hoje é uma aula de continuação. A gente falou na aula passada do capítulo 8, aula 1. Então dê uma olhada lá no YouTube na aula 1. E hoje a gente vai falar da aula 2 do capítulo 8, certo? Página 202 a 207. Pessoal, só lembrando, tá? Que esse processo de urbanização do nosso país ele vai ser acompanhado pelo surgimento e agravamento de muitos problemas ambientais. A nossa cidade, que não estava preparada para receber tantas pessoas, a gente tem um modelo de industrialização muito tardio, onde as pessoas vieram do campo para a cidade muito rapidamente, a cidade não estava preparada, com o modelo capitalista extremamente excludente que tem no Brasil, a gente tem uma maior poluição, muitas pessoas aqui na cidade, né? Cidade sem uma estrutura boa, muita poluição aí, poluição atmosférica, contaminação das águas, produção de lixo, descarga de esgoto. Então a gente tem diversos problemas. Lembrando que quanto maior é a cidade, quanto maior é a aglomeração urbana, maior geralmente são os problemas, ok? Porque a gente tem tanto problemas que sejam ambientais, quanto também problemas sociais. E aí, pessoal, eu vou listar aqui alguns dos principais problemas urbanos que nós temos, tá? A poluição, que pode ser do ar, do solo visual, das águas ou sonora. A gente tem aí problemas ambientais de resíduos sólidos, que é a questão do lixo, a gente vai comentar sobre isso mais na frente. Esgoto, enchentes, erosão, tanto a terrestre quanto a marinha, inversão térmica, ilhas de calor e chuva ácida. Esses são os nossos principais problemas urbanos, tá? Chuva ácida com menor proporção aqui no Brasil, né? Geralmente a gente encontra isso mais na Europa, tá? Chuvas ácidas. E aí, pessoal, quais são as causas dos grandes problemas ambientais urbanos, né? A Revolução Industrial, é a questão da industrialização, que trouxe essas pessoas do campo para a cidade. E também pelo uso, né? A gente sabe que no início as indústrias utilizavam muito carvão mineral, né? E tem muitas indústrias ainda que utilizam. Isso dá uma poluição muito grande, né? Capitalismo e globalização, a questão do consumismo, falei isso em outras aulas, né, pessoal? Quanto mais a gente consome, quanto mais consumista você mais problemas urbanos você pode trazer, tá certo? Então, assim, cuidado com a questão do consumo. Não adianta falar que eu protejo o meio ambiente, eu sou muito consumista. Porque quando você consome muito, a indústria vai ter que retirar mais recursos da natureza, vai ter que produzir mais. E ao produzir mais, geralmente se polui mais, ok? A gente tem um crescimento desordenado das cidades, né? A questão da urbanização. Um aumento populacional muito grande, a gente está falando de 7,7 bilhões de habitantes no mundo. A gente deve chegar até 2050 a 9,3 bilhões. E aí, como eu já disse, quanto mais pessoas, mais problemas urbanos. A ineficácia da política de educação ambiental. A gente tem uma política muito fraca, né, que protege o meio ambiente, seja no Brasil, seja no mundo, num aspecto geral, ok? E aí, pessoal, a primeira poluição que a gente vai falar hoje é a questão da poluição atmosférica. Essa poluição atmosférica, principalmente, tá? Principalmente aqui de fábricas, chaminés de fábricas e pelo escapamento de veículos, né? Então, o escapamento de veículo ele lança, né, tanto aí o dióxido de carbono, né, CO2, e o monóxido de carbono, que é o CO, na natureza, principalmente escapamento de veículos, porque a gente tem uma grande circulação de veículos nas cidades, mas a gente também tem as indústrias, né, que provocam essa fuligem, né? Então eu tenho a fuligem, tenho o monóxido de carbono e tenho o dióxido de carbono, o CO2, que traz essa poluição aí para o meio ambiente. Outras formas de poluição atmosférica seria, em menor escala, né, a gente tem a incineração, que é a queima do lixo, galhos e folhas de árvores em terrenos baldios ou abandonados. Isso também gera aí uma poluição atmosférica. Mas no aspecto geral, é mais em relação a chaminés de fábricas e escapamentos de carros. E aí, galera, é lógico, né, que isso vem acelerando um processo de aquecimento global. Esses gases que eu lanço na natureza são gases que provocam um aquecimento global, que provocam um efeito estufa, né, que vem aí diminuindo a nossa camada de ozônio, vem trazendo consequências, tá? As principais consequências, além dessas do aquecimento global, são consequências para a saúde do ser humano, tá? Como doenças respiratórias, e aí a gente vai falar de algumas, né, conhecidas, bronquite, a
rinite alérgica, a alergias de forma geral, a asma. Então milhões de pessoas por ano procuram os hospitais por conta dos danos causados pela poluição atmosférica. Outros problemas: irritação nos olhos, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, e pode chegar, pessoal, até dar um enfisema pulmonar ou até mesmo um câncer pulmonar. Existem regiões do globo que são tão poluídas que só a pessoa viver nesse ambiente já é um ambiente inóspito, né? Você vê nessa imagem aí, tem a imagem de cima, né? Essa pessoa aí de máscara, num ambiente extremamente poluído. Ela não está de máscara aí por conta do coronavírus, não, tá? É por conta da poluição. E você vê embaixo uma das consequências dessa poluição atmosférica, que é o derretimento das calotas polares. E aí você vê que você tem a perda de habitat, né? O urso polar aí sem um habitat, sem condição de vida. Esse urso polar aqui provavelmente vai morrer de fome, porque ele não tem como se deslocar de um lugar para o outro, né? É muito complicado esse deslocamento. E aí, galera, uma das consequências dessa poluição do ar é a inversão térmica. Geralmente em dias frios, isso acontece mais em dias frios, tá? Meses de inverno, você vê uma camada cinza, tá? Aqui eu estou mostrando em São Paulo, isso é bastante comum em São Paulo. Você percebe uma camada bem cinza, essa camada cinza que cobre aí o céu, que a gente não consegue nem ver o céu azul, a gente chama de smog, como a gente mostra nessa imagem, tá? E aí é um facho aí de luz cinza, né? Geralmente em dias bem frios. E aí como é que ocorre essa inversão térmica? Geralmente, pessoal, quando esse ar chega próximo do solo, como o solo é mais quente, né, a nossa temperatura é mais quente aqui no solo, por tudo que tem na cidade, né, asfalto, concreto, esse ar ele fica mais quente, mais pesado. Aliás, desculpa, o ar mais quente é menos denso, né, menos pesado. E aí esse ar quente ele tem a tendência, por ser menos pesado, de subir. E quando esse ar quente sobe, ele leva consigo a poluição. Só que em dias frios, a camada de ar frio ela fica estagnada próxima à superfície. E aí ela é coberta por uma camada de ar quente que impede a passagem dela. Veja bem, uma camada de ar frio segurando os poluentes. Em cima eu tenho uma camada de ar quente, impedindo essa passagem do ar. Isso é o que eu chamo de inversão térmica. Por que é inversão térmica? Vocês vão entender mais na frente, porque eu vou mostrar para vocês qual é a forma normal que esse ar vai entrando e saindo aí do meu ambiente, e a gente vai mostrar a forma com inversão, tá? Pessoal, deixa eu mostrar aqui na frente porque é melhor, certo? Ó, vamos para cá, para essa imagem. Pronto, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o ar quente nessa primeira fluxo normal, primeira imagem. Então, como eu disse para vocês, esse ar que circula na atmosfera, quando ele chega próximo do solo, o solo tem asfalto, tem concreto, mais quente. Então esse ar quente, ele menos pesado, ele sobe e aí ele vai levando consigo os poluentes também quando ele sobe. E aí em cima eu tenho uma camada de ar frio, em cima eu tenho uma camada de ar mais frio. Quando esse ar chega e fica lá mais frio, ar mais frio, ele vai ficar mais pesado e ele vai fazer o que? Ele vai descer. Então o ar quente sobe, o ar frio desce. Isso é um fluxo normal, dias normais. Quando eu estou geralmente num dia aí de inverno, um dia mais frio, o que vai acontecer? O ar mais frio ele vai descer, aí eu já estou aqui na inversão térmica, tá? O ar mais frio desce, e esse ar mais frio ele segura os poluentes. Em cima eu tenho uma camada de ar quente, e mais acima eu tenho um ar frio. Então, pessoal, essa inversão térmica, ela ocorre quando esse ar frio desce, segura os poluentes, e acima eu tenho o ar quente. E aí você fica alguns momentos, horas ou até dias, né? Não demora tanto a inversão térmica, né? Em algumas situações horas, outras situações dias. Porque geralmente quando vai ficando mais tarde do dia, vai ficar um pouco mais quente, o ar fica quente, ele vai subir naturalmente. Dispersa um pouco os poluentes. Mas, pessoal, esse momento que você fica com essa camada de ar frio presa, respirando os poluentes, pode causar vários problemas de saúde, né? E aí a gente tem aí, por exemplo, algumas cidades do mundo, São Paulo é um dos exemplos aqui no Brasil, onde a gente tem muita inversão térmica, tá? Então vamos lá, pessoal.
Esse fenômeno, como eu disse para vocês, geralmente é de curta duração, né? Pode durar poucas horas ou alguns dias. Geralmente, quando a superfície começa a aquecer, o ar quente começa a ele começa a subir e ele vai desfazendo essa poluição, né? Ele vai dispersando os poluentes. Quais são as grandes consequências aí para o ser humano? Porque a partir do momento, pessoal, que a gente fica respirando essa inversão térmica, você pode ter problemas aí de saúde, porque você está respirando um ar muito mais poluído quando eu estou em inversão térmica, ok? Essas são as grandes consequências aí para o ser humano. E aí a gente já falou as consequências, né? Irritação nos olhos, rinite, sinusite e podendo ser de forma pior até um câncer, um efizema pulmonar, tá certo? Vamos lá, gente. E aí nós temos aqui ilhas de calor. O que é uma ilha de calor? Pessoal, quanto mais próximo da área urbana, a área central de uma cidade, mais quente essa cidade vai ser. Quando eu vou me afastando dessa cidade para uma zona rural, geralmente as temperaturas elas vão diminuindo. E aí ele forma o que eu chamo de ilha de calor, tá certo? Como se mostra nessa imagem. Quanto mais afastado é do centro da cidade, do local onde eu tenho mais prédios, mais asfalto, locais com poucas áreas verdes, quando eu me afasto dessas áreas, vou para áreas mais distantes e áreas onde tem áreas verdes, essas áreas rurais geralmente, eu tenho uma temperatura mais amena. Só para você ter ideia, em alguns locais a oscilação pode variar entre 4 graus, 6 graus ou até 11 graus Celsius. É uma diferença muito grande. Imagina você está no centro da cidade ali, naquela coisa bem quente, você está ali a 30 graus, né? E aí você vai passar ali para um local mais distante para a zona rural e já fica ali com 20 graus, 25 graus, já dá uma sensação térmica melhor, tá? E aí, pessoal, por que se explica a formação de ilha de calor? Geralmente, a irradiação que chega nas cidades, elas vão tornar, né, essa atmosfera mais quente, esse ar mais quente. Essas áreas centrais, elas têm grandes edifícios que dificultam a circulação dos ventos, né? O calor ele tem dificuldade para se dispersar. Você tem áreas que acumulam radiação, que seria o asfalto e o concreto, né? Então você tem aí um local que realmente você tem um aquecimento muito maior do que em outros locais, tá? E também a poluição. Quanto mais poluído é o local, mais esses poluentes eles seguram a radiação. Porque geralmente quando a radiação solar chega na Terra, muita parte dessa radiação ela volta para o espaço. Só que quando ela vai voltar para o espaço e ela encontra poluição, ela fica presa aqui na atmosfera, tá? E aí a gente tem muitos veículos automotores, né? Falta de áreas verdes e a gente tem uma ilha de calor. Gente, a gente percebe o quanto as cidades estão mais quentes. Eu trouxe essa imagem aí, né? Desse bebê para mostrar isso, né? Gente, essas altas temperaturas, elas são muito inconvenientes, né, para a população, causam incômodos. Quando você está com muito calor, você fica incomodado, você não consegue dormir, né? Você tem aí, por exemplo, um alto consumo de energia, porque quanto mais calor, mais o ventilador tem que estar ligado, mais ar-condicionado tem que estar ligado. Quem hoje em dia consegue dormir hoje em dia sem um ventilador, pelo menos, né? É muito quente, as cidades são muito quentes, né? E aí você vai climatizar residências, escolas, universidades, a gente não tem como realmente ficar em espaço que não tem uma climatização. Essas são as grandes consequências da ilha de calor, tá? Cidades aí bem mais quentes. Pessoal, e aí a gente vai falar de poluição hídrica, né? E aí o conceito de poluição hídrica é o lançamento de detrito, né, nas águas de rios, oceanos, contaminação dos lençóis freáticos, né? Questão do chorume, do lixo que pode chegar a essa região dos rios, a gente vai falar um pouco mais na frente. A gente fala, por exemplo, de tanto chorume do lixo quanto de cemitérios, né? Uma falta de saneamento básico, esgoto que geralmente é lançado diretamente na água, uso de agrotóxicos e fertilizantes que também provocam poluição hídrica. Então a gente tem diversas formas de poluição hídrica. E eu já falei em outras aulas sobre isso, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente só tem 2,5% de água doce. Desses 2,5% de água doce, 70% são nas geleiras. Então, desses 70% de água doce que nós temos, que só vem de 2,5%,
a gente tem aí 30% de água doce para usar. E a maior parte dessa água doce está nos rios e em aquíferos. E a gente vem poluindo. Então a gente vem diminuindo a nossa capacidade de ter água doce. Isso é um problema. Porque no futuro pode faltar água para diversas regiões do mundo, inclusive tendo conflitos. Como já existem conflitos em algumas regiões, por exemplo, no Oriente Médio. Pessoal, no Brasil, cerca de 41% dos domicílios não tem coleta de esgoto sanitário. E a gente tem grandes materiais e resíduos que são jogados nas margens de rio e córregos, né? E a chuva vai levando também, às vezes, esses detritos aí para dentro dos rios. Quando eu falo em 41% dos domicílios não ter coleta de esgoto, né? Então, assim, a gente às vezes tem um esgoto a céu aberto. Isso vai ser levado diretamente para os rios, fazendo uma poluição hídrica aí muito grande, tá? Consequências da poluição hídrica. Cerca de 3 bilhões de habitantes do planeta. A gente tem hoje 7,7 bilhões de pessoas. Cerca de 3 bilhões de pessoas não têm o mínimo necessário de condição sanitária. E aí eu não tenho uma condição sanitária mínima. Às vezes é não ter um banheiro. 3 bilhões de pessoas, muita gente. 1 milhão não tem acesso à água potável. Eu não tenho essa condição. E aí, pessoal, é claro que se eu não tenho água potável, uma água de boa qualidade, eu vou ficar exposto a várias doenças. Diarreia, esquistossomose, hepatite, febre tifoide, que vem matando muitas pessoas. Cerca de 5 milhões de pessoas morrem por ano de doenças porque não tem uma condição sanitária boa, porque não tem um acesso à água. 5 milhões de pessoas, principalmente em países subdesenvolvidos. Tá? Geralmente, pessoal, quando você vai para um país desenvolvido, você tem uma poluição hídrica menor, né? Você tem outros tipos de poluição, mas a hídrica é até um pouco menor. O acesso à água potável é melhor. E aí eu falo, por exemplo, de outro problema, resíduos urbanos. É claro, pessoal, que com o aumento populacional, quanto mais pessoa, mais produção de lixo. É só a gente pensar na nossa casa. Quanto de lixo a gente não produz, né, pessoal? É muita coisa. Principalmente no nosso modelo capitalista, que a gente fala de uma grande produção e um grande consumo. A gente tem um consumo exagerado, né, de alimentos, de produtos, e a gente também tem muitos produtos que se tornam obsoletos muito rápido. Então a gente causa muitos resíduos urbanos. Às vezes bateria de celular que a gente descarta muito rápido o celular, não tem nem onde colocar pilhas, né? Existem locais de coleta específicos, né? Mas geralmente o pessoal coloca tudo no lixo, né? E aí esses lixos ficam aí acumulados aí nas cidades. Muitas vezes o lixo é despejado em locais inadequados. No Brasil os lixões são proibidos, né? Mas eles ainda existem. E aí traz sérios problemas tanto para o meio ambiente quanto para a população. Aí eu estou mostrando um exemplo dos lixões, tá, gente? Quando eu coloco um lixão aí, eu coloco lixo a céu aberto, né? Eu tenho aí um problema para o solo, porque eu estou poluindo o solo. E às vezes o que vai acontecer? Esse lixo acumulado, ele vai liberar um gás que eu chamo de gás metano, que é o CH4. Vou liberar gás metano para a natureza, né? Vou poluir o meio ambiente. Esse gás metano ele pode causar parada cardíaca, asfixia, inconsciência, danos ao sistema nervoso central, tá? E ele também é um gás do efeito estufa, né? Tornando a cidade mais quente, causando problemas ambientais aí de uma forma geral para o globo terrestre. E aí, pessoal, esse lixo acumulado ele gera também um líquido de coloração escura, um líquido com fedor, que eu chamo de chorume. E esse chorume ele infiltra no solo e pode alcançar o lençol freático, poluindo as águas subterrâneas, que são águas doces. Então os lixões são um problema, eles não devem existir nas cidades. Qual é a solução para os lixões, então, professor? É a criação de aterros sanitários. Ao contrário dos lixões, pessoal, o aterro sanitário, ele primeiro, quando ele recebe um material, ele seleciona os materiais, tá? E ele deposita esses materiais de forma separada nesse aterro sanitário. Se vocês observarem na imagem, o solo está protegido. Então, esse solo ele vai ser nivelado, ele vai ser impermeabilizado com argila e mantas sintéticas para que esse chorume não chegue até o solo. E ele vai evitar aí a contaminação tanto do solo quanto do lençol freático por esse chorume, por esse líquido, tá? E aí esse chorume, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser coletado por meio de drenos
E aí esse chorume que é produzido no aterro é encaminhado para estações de tratamento de efluentes. Ele vai ser tratado, esse chorume. Ele vai ser retirado esse material poluente do chorume, transformando isso numa água para a gente poder utilizar, tá certo? Então vai ser feito um tratamento. Os aterros, eles também possuem sistemas para liberar os gases produzidos pela decomposição dos materiais orgânicos. Então esse gás, o CH4, não chega diretamente na natureza, ele vai ser filtrado. Então o aterro sanitário é uma solução mais adequada. Mas pessoal, a gente pode pensar em outras soluções, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, tá? Quais são as grandes consequências dos resíduos urbanos, tá pessoal? Danos à biodiversidade e ao homem, proliferação e dispersão de vetores como ratos, baratas, moscas e etc. Produção de chorume, contaminação do solo e do subsolo, geração de gases para o aquecimento global, principalmente o CH4, disseminação de doenças como dengue, leptospirose, disenterias, gastroenterites e etc. Então a gente tem vários problemas, né, em relação ao resíduo urbano. Então tem que saber realmente em que local vai ser colocado esse resíduo urbano. E uma preocupação que a gente pode pensar, né, é que de forma esses resíduos urbanos ficam na natureza. Quantos anos eles não ficam? Pessoal, esse é um dos grandes problemas. Esses resíduos descartados, eles levam muito tempo para se decompor. Tá aqui alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, o papel, ele pode levar de 3 a 6 meses para se decompor. Um copinho de plástico leva quase 100 anos para se decompor. Uma linha de pesca, 600 anos. Uma embalagem de leite, 6 meses. Um chicletezinho simples que eu joguei ali, 5 anos, tá? Madeira pintada, 13 anos. Bola de isopor, 80 anos. Vidro, 1 milhão de anos para se decompor, um vidro. Um pneu, ninguém sabe ao certo, leva milhões de anos também, tá? Uma fralda descartável, 450 anos. Latinha de cerveja, mais de 100 anos. Observe coisas que naturalmente as pessoas jogam no chão, né? Você vê quando termina ali o Réveillon, como é que não fica aquela orla ali, como é que não fica ali a beira-mar. Então, pessoal, esse é um grande problema. Os resíduos levam muito tempo para se decompor, tá? Se decomposse mais rápido, era um problema menor, ok? E aí, pessoal, a gente fala de uma grande alternativa que parte da gente também, tá? Que é fazer reciclagem. Quando eu faço reciclagem, eu diminuo a quantidade de resíduos, tá? E aí, essa reciclagem, se eu puder fazer, logicamente, separar esses materiais da minha casa, eu vou ajudar bastante, tá? A ideia, pessoal, é pelo menos eu separar. Uma ideia simples é eu separar os restos de alimento, né, dos outros materiais, vidro, plástico, papel e metal. Se eu puder, logicamente, separar vidro, plástico, papel e metal e alimento, isso melhor ainda. Isso seria a reciclagem de uma forma geral. Isso, os produtos poderem ser utilizados. É claro que alguns resíduos, eles têm que ser incinerados, né? Quando eu falo, por exemplo, de resíduos hospitalares, né, por conta do risco de contaminação, eles têm que ser incinerados, ou seja, vão ser queimados, vão ser destruídos. E aí, por que eu tenho que separar resíduos orgânicos de vidros, materiais e plásticos? Porque no caso, pessoal, do resto de alimento, eles podem ser utilizados como adubo natural. É o que eu chamo de compostagem, né? Então eu pego esses resíduos e eu posso transformar de adubo natural para as plantas. Essa é a grande ideia, né, pessoal? É a gente trabalhar com reciclagem. Porque se eu fizer reciclagem, eu ajudo muito aí a questão do meio ambiente. Essa prática a gente pode fazer na nossa casa, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Agradeço demais a participação. Faça a leitura de vocês do livro, porque essa aula ela não substitui a leitura, então faça essa leitura. Assista essa aula no canal do YouTube quantas vezes você precisar. E aí as páginas são essas, tá? 202 a 207. Obrigado pela atenção, saudades e se cuidem. Até a próxima, pessoal.